Olá pessoal, eu sou o professor Augusto Rocha e você está no canal do Instituto Maiêutica. Eu sou professor de História, bacharel em Filosofia, terapeuta e imperador romano nas horas vagas, mas gosto muito de literatura e por isso me aventurei no mestrado em literatura aqui na Universidade Federal do Norte do Tocantins, porque eu gosto de histórias. As histórias nos ajudam a traçar um curso através das geografias, muitas vezes selvagens e perigosas do ser humano. Elas nos dão direção para o que é claro e fica em grande parte a critério da história. Esta é a potência inerente das histórias. Histórias poderosas nos obrigam a uma versão de nós mesmos, sendo ela virtuosa ou sendo ela cruel. Cada vez que nos envolvemos com uma história, embarcamos num curso rumo a um destes destinos, porque é uma verdade universalmente reconhecida que as histórias raramente nos levam a qualquer lugar sem nos transformar de alguma forma. E quem pode ler o Sacrifício Final de Sidney Carton e não querer ser tão cheio de amor perfeito? Quem pode ler a imaginação de Sam nas encostas da Montanha da Perdição e não me esperar tanta esperança? Quem quer ser como Gatsby, morto numa piscina, sangrando, uma fé sonhadora e enganada? Eu experimentei pela primeira vez essa trajetória que molda a mente e transforma a vida, tornando a eficácia da história nas obras do Tolkien. Ao longo de vários anos, eu viajei com Bilbo e uma companhia de anãos para a montanha solitária e lá enganei um dragão. Senti uma ganância anã acordar dentro de mim ao ver a Pedra Arken e observei ansiosamente enquanto a mesma ganância pegava meus amigos e quase os virava um contra os outros, sabe? Lutei com os povos da Terra-média contra as criaturas do inimigo e inclinei a minha cabeça de tristeza pela morte de queridos companheiros que ficaram no meio do caminho. Fiquei contente com o contentamento de Bilbo. Fiquei inquieto com a inquietação de Bilbo e no espírito de Bilbo juntei-me a Frodo e ao Sam em uma longa e perigosa jornada até a Montanha da Perdição. E, finalmente, quando eu terminei o Retorno do Rei, pela primeira vez na vida, chorei no final de um livro, simplesmente porque acabou. Senti uma espécie de desespero por não ter mais noites para passar sob as estrelas e árvores sagradas dali da Terra-média. E pela primeira vez eu realmente entendi a natureza afetiva da história e vi como a história pode, de forma mais poderosa do que qualquer outro meio, inspirar em mim o desejo de ser fiel, esperançoso, amoroso, como os queridos amigos da Sociedade do Anel. Compreendi a possibilidade de redenção sob uma luz mais aguçada, tendo ficado irritado com o desejo traiçoeiro de Boromir, mas depois solene sobre seu corpo perfurado por flechas enquanto honrava sua vida passada na nobre proteção de seus amigos. E eu fiquei cheio de esperança por um reino onde todas as coisas alegres são verdadeiras e as coisas tristes são falsas, animando a esperança que nunca partiu. E as histórias, elas nos ensinam de maneiras que, de forma mais didáticas e eficazes, de uma forma de comunicação melhor. Sabe, nós precisamos de comandos, instruções, sugestões, conselhos, mas um dos melhores meios de persuadir a cabeça e o coração é através de uma história. Preciso que me digam para ser corajoso e esperançoso quando não consigo ser, mas de uma forma muito mais fundamental, eu quero ser corajoso quando vejo Gandalf no primeiro portão ali de Minas Tirith, o luminoso e último defensor de tudo que é bom, correto e verdadeiro diante do mortal rei bruxo de Angmar.
Ele estava disposto a qualquer custo para si mesmo a resistir à voz e ao espírito daquele rei. Os comandos me dizem o que é certo. As histórias me fazem querer o que é certo. Sabe? Então é muito bonito isso. E a gente vê, tá na história bíblica, né? O Senhor mandando a gente amar o nosso próximo. Mas quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, a sua história desafia as minhas estreitas concepções do comando e fortalece o meu desejo de amar. Eu não estou sozinho em experimentar esses efeitos das histórias. Na verdade, as histórias e os personagens dentro delas testemunham esse poder que traça o rumo e molda a vontade de cada ser humano. E por falar em vontade, eu gostaria de te convidar a fazer parte do NFS, ou Ninguém Se Faz Sozinho, que é uma abordagem transformadora que combina a filosofia, a história, a teologia e desenvolvimento pessoal para ajudar pessoas a superar desafios, fortalecer a sua identidade e alcançar seus objetivos por meio de autoconhecimento, mudança de mentalidade e ação prática. Vou te convidar a clicar no link que está na descrição desse vídeo, beleza? Para conhecer o projeto. Mas, voltando ao assunto, poucos contos demonstram com tanto humor a potência, até mesmo o perigo desta natureza da história, como Cervantes, né, ali em Don Quixote. Aqui temos um homem que encheu a cabeça tão cheio de romances e fantasias de cavaleiros errantes, com histórias de cavalaria, né, e virtude, que enlouqueceu com o peso deles. Ele não consegue mais distinguir a fantasia deles de sua própria realidade. Então, ele parte para realizar os feitos dos cavaleiros célebres que ele admira tão desesperadamente, na tentativa de ressuscitar uma certa robusta errantia de cavaleiros em um mundo sem cavalaria. E enquanto monta no seu débil Rocinante, conduzido pelo seu parceiro, né, pelo seu escudeiro Sancho, ele expõe a sua ilusão num combate perigoso e tolo com moinhos de vento, ovelhas e também sacerdotes. Enquanto cavalgamos junto com ele pelas selvas da Espanha, a gente reconhece o poderoso cabo de histórias no coração e na mente de um homem impotente para resistir a cada uma delas. E, pelo menos, as suas histórias de cavalaria eram virtuosas, mesmo que as suas imitações dos heróis não revelassem essas virtudes. Mas e se a gente pegar uma história que se deleite com as trevas, que exalte o niilismo em vez da esperança, uma história que essencialmente é viciosa? Pelo que eu estou tentado então. Se as histórias podem inspirar virtudes, elas também podem ser perigosas e também incertas. E esse tipo de história pode subverter e muitas vezes procurar subverter aquelas virtudes irreais, sabe? Em prol de uma adesão louca a um materialismo desprovido de poder divino. E são histórias quixotescas invertidas fazendo campanha para destruir as nossas fantasias bobas com bagagens do real, o irremediavelmente real. Histórias como esta aí oferecem visões do mundo que são frias e duras. Eles esquecem o calor vibrante da vida fantástica e também do espiritual, que investe as melhores histórias com verdade superior e magia mais profunda. Os autores de tais histórias substituíram alegremente as fantasias do Tolkien, do Lewis, do Chesterton, do MacDonald, mas não vamos deixá-los, porque ao longo, mais acima, tais contos sombrios se destacam como um tipo de história perigosa e também certa, cujos temas exigem uma maturidade e faculdade crítica para apreciar, e cujos sistemas não deixarão permanecer confortáveis, né? E estes são os difíceis e complexos, mas com um tipo propício de complexidade moral. Mas tem um cara chamado Graham Greene, que é um mestre dessa complexidade. Alguns de seus livros iluminam apenas por meio de uma chama cintilante envolta em uma escuridão opressiva.
E no seu livro O Coração da Matéria, Greene nos dá um homem chamado Scobie, que está preso entre sua preocupação com a sua reputação e os atos desesperados e secretos que ele se sente compelido a cometer. Embora tente fazer o seu trabalho com ordem e cuidado, ele se sente forçado a fazer pequenas concessões pelo bem, na verdade, daqueles que parece que amam, mas com amor doentio e um amor pálido, um amor irreal. E essas concessões o atormentam e também enganam. Seus atos tornam-se mais pecaminosos até que finalmente ele se condena como um réprobo e irremediável. Porém, Greene, ele é magistral aqui. Num evento pequeno e crucial, sentamos-nos com Scobie em seu desespero diante de uma estátua de Cristo na cruz, e ao fazê-lo vemos um meio de fuga para ele. Em um breve punhado de pensamentos, Scobie percebe que o Cristo sem pecado superou o seu tormento sofrendo em público. Porém, em suspense, observamos Scobie demasiado preocupado com a sua reputação limpa. Ele recusa a seguir o exemplo de Cristo no sofrimento. E horrorizados, a gente observa enquanto ele rejeita esses meios de fuga, nesses meios de redenção, que gostaríamos que ele tomasse. E à medida que Scobie mais tarde faz a sua escolha irrevogável e final, a gente compreende o que ele já não consegue, que é confessar, partilhar os nossos sofrimentos em público, do que permitir um pecado oculto e corruptor apodreça nas nossas almas. E um pequeno acontecimento, uma estátua de Cristo, uma chama cintilante, mas luz suficiente para dissipar a escuridão, se ao menos olhássemos para ela, uma direção a seguir, se ao menos a tomássemos. E nós precisamos dessas histórias, sabe? Precisamos dessas histórias muito complexas, histórias inerentemente boas e difíceis, porque são um meio de crescimento muito significativo para nós. A gente negligencia essas histórias sob o risco de estagnação. Ignoramos essas histórias correndo o risco de perder um caminho para nos tornarmos plenamente humanos. A humana marcada, né, pela virtude. Então, é que toda vez que você pega um livro bom, duradouro e até difícil, você participa de um evento poderoso, um evento repleto de potencial transformação. E é um negócio perigoso virar a página. E você começa o primeiro capítulo e se você não mantiver a sua inteligência, não é como saber para onde você vai ser varrido. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta aqui embaixo e manda para quem você gosta e também para quem você não gosta. Histórias são legais, histórias fazem parte da nossa vida. Beleza? Para conhecer o NFS, te convido novamente a clicar no link abaixo. Eu sou o professor Augusto e te vejo no próximo vídeo. Forte abraço e até!